Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Estamos a mais uma live semanal. Segundas-feiras de 11 horas nos encontramos para tratar sobre as doses de psicologia infantil. Vocês vão chegando, ao passo que vão chegando, a gente vai se preparando. Então seja bem-vinda, Josi, Mariana. Tudo bem, Josi? Como vai? Seja bem-vinda, viu? Tiago, seja bem-vindo. Alan, também sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Hoje, deixa eu logo colocar e fixar o tema do nosso encontro hoje, que ele é muito, vamos dizer assim, palpitante. Fim de ano. Seja bem-vinda, Dani. Deixe seu filho respirar. Pronto. Fixar. Pronto. Claro que esse pedido ele deve ser feito, né? Da solicitação, essa orientação. Bom dia, Luan. Como vai? Tudo jóia? Seja bem-vindo. Essa orientação, ela serve para o ano inteiro. Se for necessário que nós deixemos os nossos filhos respirarem. Isso é muito importante. Não sei se vocês lembram, mas nas últimas lives eu venho falando sobre essa questão, principalmente, né, da negligência e do abuso, como também uma experiência de violência. Eu disse isso um pouco. Ultimamente eu venho tratando sobre a questão da violência, não só aqui nas lives, como também finalizei, inclusive esse último sábado, uma mentoria na qual a última aula foi exatamente sobre isso, a questão da violência, da agressividade, da tendência antissocial, enfim. Então ela está muito presente nesses últimos dias enquanto um conteúdo, vamos dizer assim, dos últimos dias de reflexão, né? Peraí, deixa eu ler rapidinho aqui uma coisa que Luan colocou. Sou conselheiro tutelar e terminei a graduação em psicologia. Seu conteúdo me ajuda bastante. Eita, que coisa boa! Que bom, Luan. É muito bom saber disso. Eu estarei sempre aqui à sua disposição, viu? E então, continuando. Então, essa questão relativa à violência, ela é muito presente, assim, de forma muito sutil. E é muito interessante a gente perceber as nuances dessa experiência destrutiva, né, de um cunho nocivo. Pois bem, quando eu fiz eu pensei nessa coisa de tá chegando o fim do ano, vamos deixar os nossos filhos respirar. Não é só porque é fim de ano, a gente precisa fazer com que os nossos filhos respirem todos os dias, por uma questão muito simples. A palavra respirar, ela tem uma origem latina, spirare, que quer dizer encher os pulmões, né? Respirar tem esse prefixo nominal re, né? Que quer dizer inspira, encher os pulmões de ar. Olha só, os antigos gregos pensavam que a alma poderia ser identificada como um elemento fundante da vida, certo? E eles entendiam que isso acontecia a partir de elementos básicos da natureza, como água, como fogo, como terra e também como ar. Vocês lembram que existem os quatro elementos da natureza, os 4 elementos fundantes da natureza? Pois é. Tales de Mileto acreditava que a alma estava na água. Heráclito pensava que a alma humana advinha do fogo e era um fogo, caracterizado como um fogo.
Demócritos pensava que é o criador, né? E é considerado um dos primeiros materialistas. Na verdade não é, mas o pessoal coloca na conta dele. Ele que é o criador da teoria atômica, do átomo, aquilo que é indivisível. Pensava que no elemento terra, ou seja, na partícula a menor partícula da matéria, estaria a alma. Mas acreditava-se também, alguns atribuem a Anaxágoras o pensamento de que a alma era o sopro, o ar que enchia os pulmões. Alma para os gregos quer dizer vida. A palavra, inclusive, inspiração. Fulano está inspirado. Quer dizer, aquela pessoa está cheia de vida, ela está cheia de ar. Quer dizer, o ar, a alma. Entendeu? Tem umas coisas interessantes na etimologia das palavras que a gente, quando vai fazer um estudo um pouco mais detalhado, um pouco mais profundo, a gente vai percebendo que existem algumas associações inteligentes e importantes que são feitas entre os conteúdos, as essências das palavras, os seus significados, principalmente os mais profundos, né? Então, quando a gente pensa assim, eu estou precisando respirar, estou precisando encher meus pulmões. Por quê? Porque eu quero me encher de vida, eu quero fazer com que seja possível me viver. Eu estou sufocado. A sensação de sufocamento é a sensação de quê? Que eu estou sem ar, né? Então eu preciso de ar. Eu preciso me encher de ar, me encher de vida e, portanto, me inspirar. Claro que essa palavra inspiração, ela denota também o próprio movimento mecânico de encher os pulmões de ar. Mas, do ponto de vista mais, assim, até simbólico, encher-se de vida criativa. Bem, então, está chegando o final de ano, o que acontece? Eu estava até tratando isso com alguns dos meus pacientes, porque geralmente quando chega o final do ano, chega o período aí em que a gente está fechando um ciclo solar, né? E sempre vem a possibilidade de se fazer um balanço, uma reflexão sobre tudo que aconteceu ao longo do ano. Bem, e isso suscita uma série de situações que vão desde a balanços positivos até balanços negativos, tanto do ano como também acaba que isso faz com que, inclusive, você faça até uma retrospectiva de vida, né? Porque às vezes durante os anos se repetem as promessas e os projetos e os planos, e eles não são executados. Então, de certa forma, o mês de dezembro é um mês que traz um tanto quanto um quê de angústia, de desconforto, né? Uma certa tensão. Mas, ao mesmo tempo, é um momento em que a gente precisa se renovar. E a gente precisa fazer essa transição do final do ano para o início do ano que se desponta, né? Então, nesse momento de final de ano, nós estamos fazendo, como eu disse há pouco, esse fechamento e essa avaliação, mas, ao mesmo tempo, é importante que nós criemos possibilidades. Que a gente crie, né, novas perspectivas e seja possível que nós tenhamos a possibilidade de respirar novos ares, né? Então, primeirissimamente, no caso das crianças, na maioria delas acontece na nossa vida de adulto não mais, a não ser os professores, né? Mas geralmente o final do ano marca o início das férias. E muitas crianças estão ali na expectativa de começar as férias exatamente para ter essa sensação, né? De respirar, né? De encher novamente os pulmões de ar, uma vez que passa-se o ano todo num processo de tensão, de trabalho, de cansaço, de esforço, né? De busca desse fôlego
que muitas vezes se perde ao longo do ano. E nós temos um grande número de crianças nas escolas, ávidos, esperando esse momento das férias para poder realizar seus próprios objetivos. Porque, veja, se a gente parar para pensar, existe um trabalho muito forte das crianças ao longo do ano em âmbito escolar. Isso se agrava quando a criança tem tempo integral na escola, que isso acontece com muitas crianças, sabem disso. Então, se é exigido muito dela, uma carga horária também alta, na qual ela é forçada, e isso tem que ser dito com todas as letras, ela é forçada a desenvolver uma carga horária de atividades importantes que muitas vezes são atividades sufocantes. E as férias, e essa pausa que elas dão e que elas estão ali na expectativa e desejando que essa pausa aconteça, é exatamente o período que ela precisa respirar. Ela precisa se inspirar, ela precisa encher os pulmões de ar. Então, eu vejo, e essa foi inclusive uma razão importante de estar pensando acerca desse tema, por quê? Porque infelizmente muitos pais não suportam as férias dos filhos. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando começam as férias dos filhos, meio que parece que também começa ali uma tensão dos pais, como se fosse assim, o que é que eu vou fazer com eles agora? Percebe? Infelizmente, isso é uma realidade que nos traz, no mínimo, uma reflexão importante. De que faz com que nós perguntemos que pais são esses que, diante da possibilidade de ter mais seus filhos junto deles, muitas vezes entram até em pânico. Ficam procurando as atividades mais variadas possíveis para introduzir seus filhos como uma forma de inseri-los em atividades que possa preencher o tempo e, ao mesmo tempo, livrar os pais. É duro ter que dizer isso, infelizmente. Eu vou ter que dizer com todas as letras, porque é isso mesmo. Deixarem os pais, entre aspas, aliviados, porque não tem mais não teria mais que estar suportando as férias dos filhos. Né? Esse tempo aí escolar que os filhos estão tendo um tempo para respirar. Então, antes de você pensar em colocar seus filhos, tirar da escola e começar, sei lá, dá um nome, certo? Vamos nomear as coisas. Colocar os filhos numa coluna de férias. O que é coluna de férias? É um conjunto de atividades que ele vai desenvolver, mas que não comprometa o meu tempo, não comprometa o meu trabalho, não comprometa a minha dinâmica de vida. Será que essa colônia de férias vai proporcionar esse respirar da criança? Essa criatividade, essa vida, essa espontaneidade? Ou vai ser mais uma atividade, ou mais um conjunto de atividades que vai servir apenas para preencher o tempo e livrar os pais de estarem assumindo esse tempo e vivendo esse tempo com os filhos? Eu peço até desculpa se eu estiver trazendo algum ponto que esteja causando algum desconforto a vocês, mas ao mesmo tempo eu não posso me eximir dessa responsabilidade de estar colocando isso para vocês. Inclusive, se eu tiver de alguma forma sendo excessivo, né, em alguns comentários ou algumas reflexões aqui junto a vocês, por favor, deixe-me
Deixe-me ouvir a opinião de vocês também. Mas voltando. Então, quando a gente pensa que os pais podem ter esse tempo como oportunidade para estar com os filhos e deixá-los de fato respirar, é ao mesmo tempo também uma oportunidade que esses pais têm de também respirar. E que eles precisam de respirar. Eles precisam renovar suas vidas. E por que não pegar essa oportunidade que estão tendo agora, né, que os filhos estão entrando de férias, e poder, junto com eles, né, criar possibilidades de viver experiências juntos. Pensar em atividades em família. Peraí, Josi até mandou uma mensagem aqui. Eu tinha uma visão equivocada. Eu achava que eles desejavam. Pois é. Muitos pais pensam que os filhos desejam, né, ser repletos de atividades. Muitas vezes os pais pensam que é os filhos que querem, que demandam essas atividades. Mas no fundo, Josi, na verdade, o que mais os nossos filhos querem, desejam e esperam é estar conosco. É a presença dos pais. É que os pais disponibilizem seu tempo para estar juntos e fazer coisas juntos. Então, por isso que eu coloquei há pouco que esse tempo é uma oportunidade, né? É uma oportunidade para que os pais também possam cair em si e ter esse tempo para eles também. O cara está dizendo, excelente. É isso mesmo. É duro, mas é isso mesmo. Pois é, eu tinha que tocar de alguma forma nesse ponto, embora eu faça essa live muito espontaneamente e tranquilamente. Mas às vezes acontece de a gente ter que puxar a orelha, sabe? Dizer, ó, pega esse tempo que está chegando agora e dê esse tempo, assim, permita que seus filhos tenham esse tempo e ao mesmo tempo permitam-se que você possa usufruir desse tempo também com eles. Deixe eles respirarem. Não substitua a escola por uma colônia de férias ou um conjunto de atividades que sejam colocadas somente para dar conta da sua agenda, né? Pois é, muitas empresas. E agora tem uma coisa também, Carla, que é o seguinte: pode não necessariamente ser possível de acontecer agora, mas como seria interessante se houvesse a possibilidade, claro, dentro das possibilidades, que os pais também pensassem suas férias junto com as férias dos filhos. É claro que aqueles pais que têm mais compromisso com as suas famílias, eles vão estar atentos a isso. E, claro, vão fazer esse movimento. Mas tem outros que, infelizmente, não têm essa sensibilidade e essa disponibilidade. Não, cara, isso é um fato importante. Isso é um fato importante. Então, o tempo que você puder conciliar junto, já que você... porque eu trabalho muito, porque a minha agenda é muito cheia, porque... Tá certo, então pegue o tempo, todo o tempo que você tem. Um dia eu vi, inclusive, uma postagem de Simone Fusaro, que ela disse uma coisa interessante, tratando sobre a questão da... Ela até entrou aqui, não sei se ela está por aqui ainda, mas eu vi quando ela entrou. Ela falando sobre a relação entre tempo, né, a quantidade de tempo e a qualidade do tempo. Porque existem pais que dizem assim, quando eu disponibilizo tempo para os meus filhos, eu disponibilizo o tempo com qualidade. A qualidade do meu tempo é uma qualidade superior, eu me implico e tal. E aí ela disse, será que seu filho precisa só da qualidade do tempo ou também da quantidade do tempo? E aí ela faz uma analogia interessante. Ela diz o seguinte, mais ou menos assim, que muitas vezes você
pede não, solicita um trabalho a alguém e ela contrata, inclusive, desculpa, ela contrata um serviço, contrata um trabalho, contrata uma pessoa e contrata uma determinada quantidade de tempo, vamos dizer assim, um período de tempo. E essa pessoa chega para você e diz, olha, tá certo, eu tenho esse tempo aqui, mas o trabalho que eu tenho a fazer só exige esse tempo aqui, não exige tanto tempo, exige só esse aqui e é o suficiente para fazer. Só que o tempo que você vai disponibilizar, o tempo que aquela pessoa vai disponibilizar, a qualidade, a quantidade do tempo dela não é o suficiente para fazer aquela atividade, fazer aquele trabalho. Você não contrata uma pessoa e ela vai te dar só um tempo reduzido. Quer dizer, a quantidade de tempo também é válida, ela é necessária, não é só a qualidade, mas também a quantidade. Então a gente precisa disponibilizar a quantidade de tempo, um tempo importante para os nossos filhos. Então, aproveitando esse período de férias que agora se aproxima, permita que seus filhos possam respirar. Façam coisas com eles. Se você puder fazer pequenas viagens com eles. Não precisa fazer uma viagem de dias e semanas. Não precisa. Você pode fazer viagens curtas ao redor de onde você mora. Desenvolver atividades que vocês possam descobrir coisas juntas. É muito importante também. Que vocês possam juntos criar brincadeiras e momentos que vocês possam estar juntos compartilhando esse período que se aproxima. Ou seja, deixem seus filhos respirar, encherem seus pulmões, e se inspirarem ao mesmo tempo, seus pulmões de vida e de criatividade e de atividade psíquica. Por quê? Porque essa é uma oportunidade importante que você pode disponibilizar agora nesse período que se aproxima. Por exemplo, todos os finais de semana e também alguns momentos da semana em que seus filhos tiverem mais disponibilidade, vocês podem estar mais próximos a eles, e fazendo com que eles possam estar, vocês inclusive tendo a oportunidade de apresentar o cotidiano de vocês, o dia a dia, fazendo com que eles acompanhem vocês e saibam como vocês vivem, o que vocês fazem, o trabalho de vocês, torná-los mais próximos. É muito importante. Isso é uma forma de fazer com que eles respirem. E não caiam na tentação de procurar mais atividade, procurar mais lugares e coisas que afastem seus filhos e tirem de vocês a oportunidade de estar com eles durante esse período de férias. Então, acho que para hoje era isso que eu tinha para colocar para vocês, visto que nossa proposta, como eu disse a vocês antes, é que nós tenhamos uma rápida, um rápido momento, e que tenhamos essa possibilidade de refletir um pouco sobre temas semanalmente. Beleza, pessoal? Qualquer observação que vocês queiram fazer ou conteúdo que vocês queiram a mais a respeito desse assunto, fiquem à vontade a continuar essa discussão no chat. Deixa eu ver o que aqui Carla colocou. Muito bem, obrigado. Até bem para adolescente. Sim, outra coisa, Carla, foi bom você lembrar disso. A questão dos adolescentes, a importância que tem. E a gente também, porque recentemente eu vi uma mãe dizendo o seguinte, que quando os nossos filhos são crianças, eles querem muito estar conosco. Mas quando eles são já adolescentes, dificilmente eles querem fazer programa com os pais. Eu fico me perguntando, até que ponto, de fato, os filhos adolescentes
querem fazer mais programa com os seus amigos do que com os próprios pais. Claro, eles têm seu ciclo de amizade, têm sua dinâmica, querem se expandir, querem essa e desejam e buscam essa emancipação, não tenha dúvida. Mas o que é que falta, né, para que seja possível de forma mais espontânea e com mais desejo esses filhos quererem participar da vida em família? É uma questão importante, porque os adolescentes, que inclusive são os que também precisam muito de nossa presença e da nossa disponibilidade, eles precisam dos pais principalmente pela questão da segurança. E é uma oportunidade de vocês disponibilizarem mais segurança aos filhos também, né? Pensarem juntos, conversarem, ter mais tempo para isso. Então vamos todos respirar, ter a oportunidade de respirar e disponibilizar essa oportunidade também para os filhos. Tudo bem? Então, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. Estou vendo aqui que Carla está comigo, Rebeca, acho que, desculpa se é Tegner ou Tegner e Petrúcia, Ana Gisele, obrigado pela audiência de vocês, um prazer estar com vocês. Continuo à disposição, vocês podem entrar em contato comigo pelo chat, ou pelo direct, né? Pelo chat, pelo direct. Até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.